Meus irmãos, graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quero convidar a amada igreja que está de pé para lermos a palavra de Deus. Livro dos Atos dos Apóstolos, meus irmãos. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 24. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, a partir do versículo de número 24. Os irmãos encontraram, digam amém. Meus irmãos, assim nos diz as Sagradas Escrituras, Atos capítulo 18, a partir do verso de número 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Conhecendo apenas o batismo de João, Apolo chegou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o enviaram a falar, levaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que os recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muitos aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Capítulo 19. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tendo falado em línguas, como profetizaram, eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas, como alguns deles se mostraram teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como os gregos. Verso 11, meus irmãos. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, ao ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saia pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de judeus chamados Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso,
tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém, meus irmãos? Você que acompanhou esta leitura comigo, ore também ao Senhor, agradecendo por ela e rogando para que o Senhor nos ajude na exposição da sua palavra e fale ao coração da sua querida igreja. Amém? Senhor Deus, eterno e bom Pai, nós te damos graças por esta noite, estarmos, ó Deus, aqui reunidos na tua casa, como povo teu, lavados, remidos no teu santo sangue, como filhos adotados por ti, mediante o sacrifício da cruz de Cristo no Calvário. Meu Deus, eu te peço nesse instante, eu que serei, ó Deus, o pregador de tua palavra, segundo a tua providência, que o Senhor fale à sua igreja, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Espírito Santo, que é o ensinador por excelência, dê clareza aos nossos entendimentos, para que possamos compreender a tua palavra. Nós te damos graças, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por gentileza, podeis sentar. Meus irmãos, está diante de nós um texto, no livro dos Atos dos Apóstolos, que, para mim, particularmente, é um dos livros mais fascinantes da Bíblia Sagrada. É onde nós observamos o ministério de Cristo, agora por meio dos seus enviados, ministério apostólico, discípulos, pregação do Evangelho. Nós temos as primícias do que foi o reino de Deus inaugurado na terra. Vemos o poder de Deus avançando sobre culturas diferentes, no Oriente Médio, chegando a cidades cosmopolitas, o reino de Deus avançando, Satanás sendo destronado das cidades em que prevalecia sobre o povo, sobre um povo que não via a maravilhosa luz e não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Nós temos, irmãos, o evangelista Lucas, que é o autor deste livro, que fazia companhia com o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, o relato, a narrativa de como se deu o início da igreja, a descida em Pentecostes, capítulo 2, logo em seguida a primeira pregação, os primeiros milagres acontecendo agora com Cristo, assunto aos céus. Agora nós vemos o reino de Deus avançando. Este é o livro dos Atos dos Apóstolos. Percebemos, irmãos, que o livro dos Atos há uma bifurcação, não, melhor dizendo, uma inclinação do livro a falar acerca do ministério do apóstolo Paulo. Por isso nós percebemos a riqueza de detalhes à medida com que o evangelho avança e nesta feita pelo ministério do santo apóstolo, o apóstolo Paulo. As cartas que os irmãos encontram na Bíblia Sagrada, tanto Corinto, Éfeso, carta aos Gálatas, aos Tessalonicenses, os irmãos que quiserem conhecer como foi o surgimento, o nascimento, a plantação dessas igrejas, eis aqui, irmãos, o livro é o livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos observar coisas que Paulo, posteriormente, tratando essas igrejas, exortando essas igrejas acerca da vida cristã, os irmãos podem observar certas características que já existiam de maneira embrionária nessas igrejas, quando Paulo está ali plantando cada uma delas. O pastor falou, pregou no domingo passado sobre a igreja de Éfeso, deu um panorama de como essa igreja surgiu, e falava-nos lá no Apocalipse acerca do primeiro amor que havia arrefecido, cessado naquela igreja. Ora, se os irmãos acompanharem comigo aqui, mais uma vez, o surgimento desta igreja, e também observar que Paulo, quando escreve a esta igreja, ele faz menção deste amor que havia nos irmãos efésios. Meus irmãos, o texto que temos aqui, no capítulo 19 do livro dos Atos dos Apóstolos, é a maneira pela qual esta igreja surge. Irmãos, um fato que você precisa observar, analisando cada viagem do apóstolo Paulo, cada igreja como estava sendo plantada pela providência de Deus, cada região, cada igreja, cada amontoado de discípulos que iam surgindo pelo caminho, cada igreja dessa, irmãos, tem a sua própria característica. Os irmãos que, porventura,
sentem o chamado à evangelização, na verdade todos nós somos chamados a evangelizar, anunciar a Cristo, mas sendo específicos no que diz respeito às missões, os irmãos vão observar que o apóstolo Paulo, ele passava pelas regiões, pregava o santo evangelho, mas não há na vida do apóstolo Paulo, no ministério dele, um apego à metodologia. Não era, irmãos, apenas um método que o apóstolo Paulo usava. Embora o meio de alcançar é a pregação do evangelho, essa pregação se dá por diversas formas. Percebam, os irmãos, que a igreja de Éfeso, ela surge não exatamente pela pregação direta do apóstolo Paulo. Se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta, vão observar, verso 24 do capítulo 18. Neste meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Olhe para cá. Percebemos, irmãos, aqui um pouco daquilo que quero falar para os irmãos acerca de vida cristã e sobre duas coisas muito importantes que estão relacionadas e são indissociáveis: ortodoxia e ortopraxia. São palavras de origem grega, uma vem de doxa, verdade, e a outra, ortopraxia, vem de praxe, o exercício, a prática. Ora, irmãos, toda prática cristã, ela é oriunda de uma ortodoxia, de uma doxa, de uma verdade abraçada. Seja a expressão do evangelicalismo no Brasil mais distinta que você viu nas igrejas que existem por aí, amostra, aquela prática ali que você vê que está tão contrária àquilo que nós praticamos aqui, aquilo está apoiado em alguma ortodoxia, em alguma doxa, em alguma verdade daquele grupo, daquela denominação, daquele movimento específico. A igreja de Éfeso, irmãos, falando acerca da ortodoxia, ortopraxia, percebemos que ela começa com uma pequena dificuldade no que diz respeito à ortodoxia. Era uma igreja de um obreiro poderoso nas Escrituras, eloquente, certamente arrebanhava pessoas para ouvi-lo. No entanto, meus irmãos, ele não conhecia ainda acerca do batismo de Jesus Cristo, o batismo pleno, o batismo na Santíssima Trindade. Ele apenas enfatizava o batismo de João. Note, os irmãos, que João foi o último profeta do Antigo Testamento. Apesar, embora ele esteja no Novo, ele é o último profeta do Antigo Testamento. A própria Bíblia nos diz, o último é João Batista. E ele conhecia até ali, apontava o caminho, mas ele conhecia até ali. E percebam, os irmãos, que a prática desta igreja, ela começa a ficar submissa, ou ela é um reflexo da doutrina que Apolo está ensinando a esta igreja. O apóstolo Paulo ainda não havia chegado em Éfeso, Apolo está lá pregando, os irmãos observarem, o verso de número 26. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga, quando Priscila e Áquila o ouviram falar. Levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Irmãos, com mais exatidão. Toda boa intenção que nós temos no reino de Deus de ensinar, todo desejo que nós temos de falar acerca deste caminho, veja aqui os irmãos que precisa de sua precisão. Nós não podemos, irmãos, estar, como o apóstolo Paulo fala, veja, até os próprios Efésios, sendo levado por ventos de doutrina. Veja aqui a preocupação de Áquila e Priscila para mostrar para Apolo com mais exatidão. Verso 27. Quando ele percorreu a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muitos aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus era o Cristo. Os irmãos estão comigo? Digam amém. Capítulo 19, verso 1. Aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, agora lembra Paulo escrevendo aos Coríntios, Apolo
Eu plantei, Apolo regou. Agora Apolo vai apoiar o trabalho em Corinto, pregando o evangelho, mas este evangelho, num alicerce que é Cristo, é uma igreja que foi, na teoria, melhor edificada pelo apóstolo Paulo, embora os irmãos ainda não tivessem aplicado o ensino plenamente do apóstolo Paulo. Mas Apolo vai regar lá, e Paulo chega em Éfeso. Tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Irmãos, crente sem o Espírito Santo não é crente. É um discípulo de João, o Batista. Ele crê no batismo do arrependimento, mas a vida cristã, a plenitude, a exatidão da doutrina é Pai, Filho e Espírito Santo. E estes irmãos, é curioso, irmãos, o apóstolo, veja como o apóstolo é em obra missionária. Ele quer averiguar o que esse povo crê. Qual é a crença? Em que eles estão alicerçados? Verso 3. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falava em línguas como profetizava. Eram todos uns 12 homens. Verso 8, irmãos. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga. Só um detalhe. Uma estratégia bastante eficaz em outras cidades: persuadir os judeus na sinagoga. Contudo, em Éfeso não foi uma estratégia eficaz. Perceba os irmãos. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostraram teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, ou seja, se Paulo persiste neste método evangelístico, haveria um problema, um caos. Certamente o apóstolo sairia mais cedo, abandonaria a missão mais rapidamente. Veja, prosseguimento, irmãos. Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, que discípulos aquele que Apolo pregou em Éfeso, que agora estão com o Espírito Santo, estão agora com os dons espirituais. Paulo leva os 12 e agora começa um trabalho aonde, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Tirano, uma espécie de professor da época, que tinha uma sala de aula em Éfeso. Paulo se apropria dessa sala e começa a formar uma classe ali, e está fazendo esse trabalho por quanto tempo? Lucas vai dizer para nós, verso 10. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Irmãos, veja que interessante. Quando Deus está na obra, como a coisa acontece? Talvez na nossa mentalidade, a eficácia da evangelização só pode ser bem sucedida se nós tivermos um serviço de som mais potente da cidade. Se encontrarmos o lugar mais estratégico da cidade. Nós estamos, de fato, com muitas influências do pragmatismo americano, onde a medida do nosso trabalho é observada pela eficácia, pelos resultados que tem, pelos métodos utilizados. Contudo, meus irmãos, quando a obra é de Deus, os métodos é Deus que aprova, é Deus que utiliza métodos falhos, humanos, lugares improváveis, para fazer com que o seu evangelho avance, cresça e cumpra o seu poderoso propósito. Dentro de uma classe em Éfeso, o evangelho está sendo propagado para várias regiões e alcançando a Ásia toda, por meio de uma pregação, de uma classe que, paulatinamente, Paulo estava ali constantemente 2 anos pregando e o evangelho se espalhando. Que grande lição, irmãos. Persista na sua classe, persista na evangelização, persista onde você está falando de Jesus. Não se atenha aos métodos, apenas ao Senhor sob os métodos, que tem o poder de fazer com que esta mensagem alcance os seus, que Ele quer salvar. Glória a Deus por isso. Mas, meus irmãos,
Deixa eu colocar um pouco de água. Este capítulo, que me chama a atenção mesmo, quero rapidamente concluir este sermão para os irmãos. É a cena que está aqui a partir do verso 11. Nós temos um capítulo com várias cenas, mas essa cena do verso 11, ela traz muitas lições para nós. Nos fala mais exatamente esta dinâmica da ortodoxia, da doutrina e a ortopraxia, a prática da doutrina. Volte, irmão, seu olhar para o texto, no verso 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Veja, irmãos, algo que acontece aqui em Éfeso, que é comum e acontece em todo o avanço missionário. Os sinais. Satanás está, de fato, sendo destronado. O poder de Deus é para a salvação, mas também é para a operação, a eliminação, o triunfo sobre as obras de Satanás. É o reino de Deus tendo suas estarcas bem fincadas, e o reino dele sendo propagado, e Satanás sendo destronado. C.S. Lewis, um grande escritor britânico, conhecido por um programa diário de rádio em meio à Segunda Guerra, que resultou no livro tão conhecido, Cristianismo Puro e Simples, e de tantos outros livros tão importantes. Ele escreve um que é uma sátira chamada Cartas de um Diabo ao Seu Jovem Aprendiz. A sátira, irmãos, é pegar os personagens e colocá-los em situações distintas, zombar, colocá-los em fatos contraditórios. E C.S. Lewis, ele, no livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, é um diabo velho, chamado mal danado, instruindo um diabo novo a como desvirtuar, desviar uma alma que está vivendo uma espécie de vida cristã. Há muitas frases ali que são verdadeiras pérolas, meus irmãos. Mas há uma que eu quero trazer para os amados, que é acerca do diabo. O próprio, veja, a sátira de C.S. Lewis, o diabo mais velho ensina ao diabo mais novo, que está lá persuadindo a alma, a pessoa que busca ser um cristão. E ele diz assim, o diabo mais velho: faça de tudo para convencê-lo que, em outras palavras, parafraseando, ele não tenha pavor do diabo e, ao mesmo tempo, tenha muito apreço ao diabo. É um paradoxo. Muita preocupação, muita expectativa, muitas das vezes pensamentos desordenados acerca de Satanás. O diabo mais velho orienta para que ele chegue nesse extremo. E que também chega a outro extremo que é desdenhar. Não existe esse negócio do diabo. Viva nesses dois opostos. O diabo existe. E as pessoas ficam loucas, alucinadas com essa ideia de Satanás, o maniqueísmo, uma luta do bem contra o mal, uma batalha constante. E também orienta para que ele viva desdenhando. Satanás não existe. Isso é coisa de lunático, isso aí não existe. São dois extremos. O inimigo de nossas almas quer sempre nos colocar em uma vida que está em duelo constante, uma verdadeira quebra de braço, Deus e o diabo. E isso traz muitos efeitos psicóticos estranhos na nossa vida. Porém, também desdenhar de Satanás, de que ele não existe, é um outro extremo. E Satanás vive sempre querendo deixar a gente em nenhum desses extremos. Ou lá, de braço dado, ou quebrando o braço, esbofeteando, brigando, ou não existe. Veja como a expertise com que C.S. Lewis coloca esta verdade, o diabo mais velho ensinando o diabo mais novo a como persuadir
aquela alma. O que quer dizer com isso, meus irmãos? É porque nesse texto aqui, entra em cena as palavras do próprio diabo. É um dos textos da Bíblia em que nós observamos o diabo falando na boca daquele que estava possuído algo acerca destes filhos de Seva. Irmãos, rapidamente, é sobre isso, sobre esta cena que eu quero falar. As características e a ameaça do ministério dos filhos de Seva para a igreja dos nossos dias. As características e as ameaças que esse ministério... Que ministério, irmão Aldenis? Os filhos de Seva, 7 jovens, filhos de um sumo sacerdote, que vão para uma obra missionária fantasiosa, em nome de um Jesus que eles não conhecem, expulsar um demônio que prevalece sobre eles. Existe aí verdades que nós precisamos nos atentar. A primeira delas, meus irmãos, sobre a ortodoxia. A ortodoxia é o ensino correto, é a doutrina reta, é aquilo que é ensinado em conformidade com as Escrituras, é o alicerce da nossa fé. Percebam, os irmãos, Apolo planta a igreja de Éfeso com ensinamento ainda não pleno, apenas sobre o batismo de João. Paulo prega o verdadeiro evangelho, complementa, rega, e a igreja ganha novos contornos. Ela está agora plena do Espírito Santo. Ela agora está vivendo uma nova fase. Mas havia em Éfeso um espírito de magia, irmãos. Havia em Éfeso uma espécie de misturar os elementos. Eu sou crente, mas não tem problema isso aqui. É como trazendo para os nossos dias, eu sou crente, mas eu coloco uma pulseira de Padre Cícero, né? Seria uma dualidade desta natureza. Eu sou crente, mas eu pago promessa tal. A igreja de Éfeso, e nós vamos observar no texto, ela tinha essas características. Então percebam, os irmãos, que jovens pensam que apenas por sair e falar no nome de Jesus há um espírito maligno, e observando, né, de longe os efeitos do apostolado do apóstolo Paulo, que está ali expulsando demônios, cura, aquela verdadeira apoteose de Deus acontecendo em Éfeso. Aí esses jovens pensam assim, é simples. Paulo fala no nome de Jesus, as coisas acontecem. Paulo está curando no nome de Jesus, as coisas acontecem. O que é que eu vou fazer? Qual é a lógica? Eu vou sair também. Estou aqui, irmãos, fazendo uma analogia, parafraseando o texto. Eles pensam assim, então nós podemos ir também deste nome, usando este ministério, colocando sobre nós essa roupagem, e vamos também ter um ministério bem sucedido. Pensaram mais ou menos bem. Só que a vida cristã, irmãos, não é abraçar elementos sem antes ter um entendimento sobre estes elementos. Se a igreja de Éfeso não conhece o poder do Espírito Santo, a mensagem correta, precisa, acerca das doutrinas de Deus, estava fadada a não desfrutar plenamente do que Deus tinha reservado para ela. Contudo, meus irmãos, também nós não podemos estar em numa espécie de bebida misturada. Nós não podemos estar comendo de uma comida misturada. Paulo está orientando desde o início, perguntando em quem vocês creram, qual o batismo que vocês creram. E agora está, irmãos, o Espírito está promovendo uma cena, um momento em Éfeso, que vai gerar algo muito benéfico para esta igreja. Estes homens vão lá, e a prática desta doutrina que eles não tinham errada, acabam gerando uma grande vergonha. Irmãos, o texto, ele tem o seu toque de humor. Por quê? Porque o diabo dá uma surra nestes 7 jovens. Eles saem da cidade de Éfeso nu, envergonhados, e vão embora. Talvez, irmãos, se apropriando desta ideia de serem filhos de um sumo sacerdote, pensavam que isso iria impressionar o inimigo das nossas almas. Mas, irmãos, não é bem assim que funciona. Em segundo lugar, irmãos, ambos os elementos faltavam nesses jovens. A ortodoxia correta, que resultaria numa prática correta. Eles tentaram usar o nome de Jesus. Eles se apropriaram do nome, de uma autoridade vista no ministério do apóstolo, mas que não estava repousando sobre eles. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui.
já que estamos num tempo de avivamento, para algo muito importante que eu preciso falar. De fato, irmãos, materialmente falando, se você pegar lenha boa, um bom fogo, um bom elemento de combustão, e juntar em determinado lugar, em qualquer lugar do mundo, salvo as condições climáticas ideais para que um fogo aconteça, você vai fazer fogo em qualquer lugar. Porque as leis da natureza deixaram assim. O Senhor permitiu que fosse assim. Lenha, fogo, diga-se, você se aquece, ali há um fogo. Mas, meus irmãos, esta lógica não funciona no reino de Deus. Não é única e necessariamente você pegar os elementos e fazer um fogo porque você juntou os elementos. Como assim, irmão? Eu quero que você esclareça isso. Ora, irmãos, não é porque você tem uma Bíblia. Você é mais crente. Ela é a palavra de Deus. Ela é uma espada. Ela é eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Mas você sabia que ateus também estudam a Bíblia? Você sabia que também existem linguistas que conhecem ela de canto a canto, os originais, tudo que envolve a Bíblia, e mesmo assim não creem nele? Você sabia que tem muitos que têm contato com essa mesma palavra, e ela, pelo coração duro destes que estão envolvidos com ela, não produz seus efeitos? Você acha que ter Jesus aqui é colocarmos o nome Jesus ali na parede? Você acha que ter Jesus aqui é se vestir como dizem que um crente deve se vestir? Você acha que ser crente é apenas usar de artefatos, daquilo que a Bíblia diz eu vou usar? Não, irmãos, não é assim. Porque se fosse, esses 7 aqui estariam também com êxito na obra missionária. Porque falaram em Jesus, botaram lá a mão e disseram, sai em nome de Jesus. Aí o diabo disse, pera. Eu sei quem é Jesus. E sei quem é o Paulo a quem ele prega. Mas vocês, quem são? Forte, né, irmãos? Eles tinham todos os elementos. E se estamos falando, irmãos, de avivamento, de um tempo de busca ao Senhor, os meios Deus já dispensou para nós. Sua graça, o seu amor, a igreja, a pregação da palavra, os louvores e tantas coisas tão nobres, importantes que existem nesta santa casa. Mas, irmão, se você não tiver um relacionamento pessoal, íntimo com esses elementos, não vai fazer efeito nenhum na sua vida. Seremos do ministério dos filhos de servo. Conhecem o nome de Jesus. Sabem que o nome de Jesus tem poder. Mas quando estão em operação, operacionalizam a obra de Deus, não sai nada. Por quê? Porque não tem relacionamento com Deus dos elementos. É muito fácil eu dizer que sou crente. É muito fácil eu aqui, irmãos, estar envolvido nos dons espirituais e pelos dons vocês verem muitas coisas. A verdade é, se é cheio do Espírito Santo, não mente. A verdade é, se é cheio do Espírito Santo, está com a vida reta. A verdade é, se é cheio do Espírito Santo, perdoa. A verdade é, se é cheio do Espírito Santo, tem amor no coração. Se é cheio do Espírito Santo, tem o fruto do Espírito na vida. Como é que se conhece a árvore? Pelos frutos. Os filhos de Seva tinham os elementos, mas não tinham relacionamento com Deus dos elementos. O nome de Jesus é poderoso na boca de um crente fiel a Ele. Mas o mundo fala em Deus também, meu irmão. O mundo usa o nome de Jesus também. E aí? Mas aqueles que têm relacionamento com o Senhor não estão de brincadeira com Jesus. O Senhor se utiliza da vida destes. Será como o apóstolo Paulo, quando fala, o Senhor confirma o seu ministério. Que Deus nos ajude, irmãos. Que nós não sejamos apenas como os filhos de serva. Que nós não sejamos conhecedores da doutrina.
Mas uma doutrina, irmãos, errada, uma doutrina pela metade, uma doutrina apenas que sabe que os elementos são poderosos, mas que falta uma ideia, algo mais importante, relacionamento com Deus, destes elementos, com o nome, com o sangue, com tudo que é dele que ele nos proporciona. Mas acima disso, eu quero ele. O que acontece? O texto diz, palavras de Lucas, eles foram subjugados. E aqui, irmãos, há uma verdade muito interessante. Eu não quero entrar, mas sei que ela é real, a questão da batalha espiritual. Ela é real, é bíblica. Nós não podemos entrar na paranoia da batalha espiritual. Tudo é o diabo. Mas aqui, a Bíblia nos diz que Satanás subjuga eles. E ao subjugá-los, 7 homens. 7 homens. Serão sempre 7 homens. Mas se há o poder do Espírito Santo sobre um apenas, o poder de Deus subjuga qualquer potestade do mal. Mas a força humana aglomerada, 7 homens de braço para subjugar o maligno que estava na vida daquela pessoa, não é capaz de segurar. Porque, irmãos, nós não vencemos esta batalha com armas carnais, mas como o próprio apóstolo disse, são com armas espirituais. São armas das luzes. É estar em relacionamento com esse Deus Todo-Poderoso. É Ele que vence as nossas batalhas. E aqui, Satanás subjugou. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Olhe na sua vida, olhemos em nossas vidas. Que Deus nos dê olhos espirituais, para que percebamos se existe alguma área em que o inimigo está subjugando em nossas vidas. Irmãos, nós estamos envolvidos em tantas coisas. Nós somos tios, avós, pais, marido, esposa, trabalhamos. Nós, um ente, um ser que está em muitas coisas envolvido. Será que em uma dessas áreas já não cedemos às forças do inimigo das nossas almas? Será que ele já não está subjugando você como marido, como esposa, como mulher, como homem, como um trabalhador, seja lá qual for a área que você está envolvido? Esse texto nos diz que pessoas que apenas conhecem acerca do nome, mas não têm relacionamento com Deus deste nome, serão subjugados, serão abatidos. O inimigo vai prevalecer. Para concluir, meus irmãos, já caminhando para a conclusão. Terceiro lugar, um desdobramento que aconteceu nesta cena, muito interessante. E olha os irmãos, no texto. Verso 17. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso. Irmãos, olhe para cá, por favor. Deixa eu abrir a Bíblia aberta. Interessante como Deus trabalha, né? Às vezes existem coisas que a gente não consegue discernir o que é que aquilo está acontecendo. Nos espantamos com aquilo. Mas Deus não é Senhor sobre a sua criação. Ele não é o Deus da igreja. Aqui nesta ocasião, esta cena, esta coisa horripilante. Note os irmãos que poderia acontecer aqui uma falácia. Poderiam pensar que é o nome de Jesus que estava enfraquecido, não estava mais subjugando as entidades demoníacas. Poderia, eles não falaram o nome de Jesus. Mas Deus é tão grande, irmãos, que usou aquela situação para isso aqui. Ó. Esse fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio o que, irmãos? De forma uníssona. A igreja do Senhor vai dizer, veio o que, irmãos? Temor. Eita coisa que está faltando nos nossos dias. Ter temor do Senhor. Parece que estamos vivendo numa época em que Deus não existe. Em que tudo é mera religiosidade. Em que os olhos do Senhor parece que já não estão mais como chamas de fogo, olhando cada um de nós. Estamos vivendo num tempo em que falta temor do Senhor.
Parece que Deus não está mais ali, olhando, velando, cuidando. Mas aqui em Éfeso, o fato, a cena gera temor sobre todos eles. E acontece o que, irmãos, aí? O nome do Senhor Jesus era engrandecido. Deus usou a situação, o inimigo das nossas almas, sobrepujando estes 7. E viram, observaram, que não era apenas falar de Jesus, porque está em Éfeso acontecendo, na escola de Tirano, uma outra coisa. Um apóstolo cheio do poder de Deus, cheio de Deus, pregando este santo evangelho, os sinais acompanhando, e aí o povo fez aquela medição. Oxê, espera aí, existe um homem de Deus em Éfeso, é o apóstolo Paulo. Mas quem está sendo engrandecido é o apóstolo? Não. Olha o texto dizendo, quem está sendo engrandecido é o nome de Jesus. Porque Paulo tinha comunhão, tinha relacionamento, tinha seriedade com a obra de Deus. E veja o verso 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Também, veja, agora preste atenção nisso. Muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Há uma outra tradução que vai deixar mais claro esse sentido aqui do texto. Que os que creram, antes mesmo de observarem essa cena, aqui neste verso 18, são os mesmos que estão vindo aqui agora, no verso 18, confessando, denunciando as suas obras e trazendo o rivinho de magia para ser queimado. Veja como ortodoxia e ortopraxia estão sempre unidas. Agora, eles entraram numa plenitude de um conhecimento de Deus tão grande que eles entenderam que não havia comunhão entre luz e trevas. E agora eles estão deixando e confessando os seus pecados, denunciando publicamente as suas obras. E também muitos dos que haviam praticado magia, reuniram os livros, queimaram diante de todos. E calculando o valor, verificaram que chegava a 50 mil denários. Um denário correspondia a um dia de um trabalhador. E agora, veja o quanto de livro o pessoal investia. Livro de magia, livro de coisa para fazer acontecer certas coisas. Irmãos, a diferença de magia e as coisas de Deus. A magia é uma ideia que nós temos de manipular as entidades. Nós não podemos ter um cristianismo de manipulação de Deus. Não, Ele é Senhor sobre a criação. Nós pedimos, sim, pedimos. Imploramos, dizemos, Senhor, eu quero, certo? Se Ele der, Ele é Deus. Se não der, continua sendo Deus. Se você quer isso e Ele não lhe der isso, é porque Ele é Deus, Ele é Senhor sobre nós. Agora, um cristianismo que é manipulação de Deus, aí é magia, irmãos. Venha e vai acontecer isso. Pegue e faça isso. Mude, dê tanto. Não. Isso aí não é o cristianismo que a Bíblia nos ensina. Deixa todos os livros de magia. E agora, invista dinheiro em comprar livros bons. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Irmãos, não sei se consegui me fazer compreendido pelos irmãos, mas observe que um texto tão rico em poder de Deus, lenços e aventais de Paulo, não está desassociado de uma crença genuína, de uma verdade aprendida pelo santo apóstolo Paulo. Perceba, a igreja conhece o Espírito Santo. Há um trabalho árduo de Paulo, 2 anos na classe de Tirano. Deus, irmãos, não é chegar dizendo assim, vai ter milagre. Não. A gente ora, a gente obedece, a gente vive a palavra, e se Ele quiser fazer um milagre, Ele faz, porque Ele é Deus. Ele tem poder, e não é mesquinho. Quando Ele quer operar seus milagres, Ele opera à nossa vista. Mas anda junto o quê? Ensino. Sinais. Ensino verdadeiro. Sinais genuínos. E o inverso? É os filhos de Seva. Conhece. Sabe do nome. Conhece a coisa. Conhece o caminho da igreja. Conhece os cultos que tem. Conhece tudo.
Só falta uma coisa: conhecer o Deus do culto, o Deus da oração, o Deus do nome, o Deus disso, o Deus que está em nosso meio, que nos envolve em todos os seus mistérios. Para concluir, meus irmãos, agora, de fato, quero deixar algumas aplicações para os irmãos. A importância do conhecimento sólido. Cada cristão deve buscar um entendimento profundo da sua fé. Não apenas nos contentarmos com um conhecimento superficial das Escrituras. Para isso, Deus deu dons à sua igreja e capacitou doutores, mestres, apóstolos para guiar a sua santa igreja. Então, irmãos, fiquemos mais próximos onde a palavra está sendo emanada, onde a palavra está sendo pregada. Irmãos, viva próximo ao púlpito. Viva sempre próximo ao púlpito. Eu sei que a gente tem na internet tantos e tantos pregadores, tanto. Cuidado. Deus lhe deu um pastor aqui, Deus lhe deu uma mensagem aqui, Deus está apontando o caminho para você aqui. Então, procuremos o conhecimento sólido e esperemos o Deus dos sinais fazer no seu devido tempo. Segundo, irmãos, nós precisamos viver o que pregamos. Os filhos de Seva tinham o nome de Jesus na boca, mas na prática não tinha Jesus, coisíssima nenhuma. Eram apenas faladores de Jesus, conhecedores dos sinais, de tudo que estava acontecendo, mas não tinham um relacionamento com o Senhor. Terceiro, a dependência do poder de Deus. Note, os irmãos, que é Deus que faz a obra acontecer. Em Éfeso, Paulo muda a estratégia, mas não é o pragmatismo da estratégia da escola de Tirano, não é a gente abrir uma classe no meio da cidade que vai acontecer grande avivamento em Belo Jardim. É Deus quem nos dá o avivamento. É Deus quem nos dá a graça, o poder de estarmos na presença dele, triunfantes, recebendo mais dele. Nós precisamos depender desse poder de Deus. Nós já encontramos, nós sabemos, irmãos, onde estão as obras do mal, onde está imperando os bairros mais promíscuos dessa cidade. O que precisamos é estarmos debaixo da mão poderosa do Senhor, obedientes à sua palavra, conhecedores da verdadeira doutrina, para que ele, ao seu tempo, nos envie e resgatemos das mãos de Satanás aqueles a quem ele quer salvar. Por último, esse texto, irmãos, também nos fala acerca da hipocrisia. Tema delicado, sensível, causa até um climão. Mas é uma coisa que precisamos atentar. Nós não podemos ser o crente que só fala. Precisamos ser o crente que viva. Nós precisamos ser os crentes que nós ainda nem abrimos a nossa boca para falar de Jesus. Que desafio, meus irmãos. Eu sei, que desafio. Nós nem abrimos a nossa boca. E o evangelho está sendo pregado pelas nossas ações. Oh, meu Deus, me dê essa graça, nos dê essa graça, Senhor. Para que esta cidade olhe para esta igreja, olhe para a sua vida, onde você estiver, e veja Cristo nas suas ações. Saiba que você é determinada igreja, mas não é o fato de você conhecer, mas é o fato de você ser. É tão ruim, irmãos, alguém que fala, e a gente olha. Ah, que pena, né? Fala tão bem. E aí, irmãos, a espada, ela vem aqui, para o meu peito agora. Eu prego. Aí você está vivendo isso? Estamos vivendo isso? Esse é o desafio, irmãos. E é o Senhor que vai nos dar essa graça de conseguirmos honrarmos o nome dEle e sermos usados, tal como o apóstolo Paulo foi na cidade de Éfeso. Irmãos, eu não quero fazer parte desse ministério, viu? Não quero fazer parte do ministério dos filhos de Seva. Não. Quero fazer parte daqueles que conhecem, vivem e que o Senhor abençoa a obra das nossas mãos. Faz ela prosperar pelo seu santo e bendito poder. Amém, meus irmãos? Deus os abençoe em nome de Jesus.